Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje, 17 de julho de 2023, desculpa, 29 horas e 42 minutos. Nós tivemos um susto aí, né? Eles me bloquearam. Aí eu pedi intervenção, pedi que revisassem, aliás, a sentença que eles tinham me posto, e aí voltaram com a conta. Diz que levaria até 180 dias para rever a minha posição, né? Que eu estava contestando eles. E bom dia, Meire. E voltaram a conta. Não sei o que houve. Não me deram nada de, como é que fala? Não falaram por quê. Mas a gente sabe o que é, né? Repare não, gente, aqui eu tô só com as minhas costas com frio. Tô com calor porque quando eu tenho essas coisas assim, eu sinto um calor no corpo terrível. Normal, né? Normal, coisa de velho. Mas é isso aí. E mais um tempinho, né? Nós temos pouco tempo aqui, não é muito tempo que a gente tem, não, irmãos. Porque, como diz o Javier Palacios, nós vamos ser criminalizados por pregar a palavra, entenderam? Isso vai se tornar crime. Você ler a Bíblia, você falar da Bíblia, você falar de pecado, será crime daqui a uns dias, como Sodoma e Gomorra, né? Será crime. Bom dia a todos que estão entrando. Então nós temos que estar preparados para isso, para sermos criminalizados. Isso não vai demorar muito. As leis já estão aí, né? Olha o que a organização, né? A desorganização mundial do Satanás está fazendo, né? Exigindo que os templos aceitem aquilo tudo que a gente sabe que não deve aceitar, né? E a situação tá feia, nós temos que estar prontos para o que der e o que vier. Tem que colocar isso na cabeça, por isso nós precisamos estar preparados. Aqueles que amam a Jesus, presta bastante atenção. Como é que eu sei que eu amo a Jesus? Eu estou com a minha vida no altar. Como é que eu sei que eu estou com a minha vida no altar? Eu estou tentando fazer as obras do Mestre. Isso é ter vida no altar. É você estar buscando ser uma nova criatura, é você estar buscando ter um caráter renovado, é você deixar aquilo que não presta para trás, é você deixar o adultério, a fornicação, né? As letras do alfabeto, entendeu? Isso é vida nova. Isso é viver de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, estar de acordo com a palavra de Deus. Por que eu estou falando tanto isso? Porque em breve nós não vamos mais nem nos ver aqui. Em breve nós não vamos mais nem ter o WhatsApp para falar, nem o Telegram para falar. Então eu espero que aqueles que me escutam, escutem a voz do Espírito Santo. Se lembrem daquilo que eu tenho dito, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que ouve e lê dessa palavra. Não é só aquele que lê, é aquele que ouve. Então, eu clamo a Deus pela vida de vocês e a minha também. Eu clamo a Deus para que nós possamos estar com inteireza de coração, para que nós possamos ser verdadeiros na presença do Pai. Porque nessa verdade que a gente está, que a gente pelo menos está buscando, prestem atenção, é onde o Senhor vai nos abençoar, é onde o Senhor vai nos levar a pastos verdejantes, é onde nós vamos estar como Estevão. O povo apedrejando Estevão, bom dia, Paula, e ele olhando para cima e vendo o Filho do Homem sentado à destra do Pai, à direita do Pai. Então prestem atenção, nós estamos vivendo um momento que você precisa decidir a tua vida. Ou você é do Salvador 100%, ou você não é. Mas, irmã Ruth, eu não consigo fazer tudo. Não, irmão.
o 100% que eu tô falando é você tentar o tempo inteiro e você buscar e não fazer o mal. É você mudar de vida, você ter mudança de comportamento, é você sentir o calor do Espírito Santo dentro da tua vida. Isso é o que nós precisamos. Nós precisamos sentir o calor do Espírito Santo em nós. Olha, irmãos, eu sempre falo, né? Eu sempre conto testemunhos. E esses dias, faz o quê? Minha filha viajou na sexta-feira à tarde, aliás, à noitezinha. A minha sobrinha, porque eu tenho minhas sobrinhas que eu oro muito por elas, né? Todas elas, mas em especial duas que eu criei, minhas duas sobrinhas, e eu oro muito por elas, porque a vida delas não é fácil. E, queira ou não queira, acabam se perdendo nas coisas de Deus, né? E eu tenho orado muito. E eu tenho pedido para o Pai, Senhor, me mostre se o Senhor está fazendo uma obra. O Senhor fala comigo, por favor, porque eu estou desesperada. Eu estou vendo as coisas acontecerem e eu estou vendo essas meninas se perdendo. Pai, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Aí ela me escreveu, Tia Ruth, você não sabe o que acabou de acontecer. Eu estava aqui na cozinha, fazendo lanche para o meu pai, para o meu filho, que é o meu irmão, né? E eu vi um homem de branco passando por trás de mim. Eu achei que fosse o Caio, que é o filhinho dela. Mas não era, Tia Ruth. Era um homem de branco. Quando ele passou, eu senti uma alegria enorme no meu coração. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. E eu senti que foi o anjo de Deus que está aqui. E eu gritei pro meu pai, pai, o anjo de Deus está aqui tá aqui na cozinha. O anjo de Deus está aqui. Ela começou a chorar, me escreveu e eu louvei a Deus, sabe por quê? Porque eu vi Deus trabalhando, porque não adianta eu falar. Quanto mais eu falo, a situação fica pior. Quanto mais eu digo, pelo amor de Deus, gente, abre a cabeça. Jesus está voltando. Parece que a situação fica pior. Pode ir, Josi, fica tranquila, minha irmã. Vai em paz que vai estar gravado. Se eles deixarem, vai estar gravado, tá? A situação fica pior. E aí, irmãos, eu sei que eu louvei a Deus por aquilo que eu recebi, né? Do anjo do Senhor ter estado dentro da casa dela. Ela falou, Tia Ruth, eu tô numa alegria tão grande que eu não sei, eu não paro de chorar. Eu falei, é a alma que tá despejando tudo que tem aí dentro, tá limpando a alma. Esse choro é da alma. E eu louvei a Deus por isso, eu louvei a Deus por isso. Então, meus irmãos, é época de quando você não tem como falar, principalmente para parentes, né? Não adianta falar para parente. Não adianta você pregar para o parente. Eles não escutam. Eles não escutam o que a gente fala. É como diz o ditado, santo de casa não faz milagre. Mas nós temos que clamar para que outras trombetas venham ecoar nos ouvidos dos nossos parentes. É a única forma, irmãos, é a única forma. Outras trombetas tocarem nos ouvidos dos nossos parentes. Porque nós mesmos não podemos fazer nada. A nossa voz, Satanás coloca como se fosse uma ojeriza. Eles têm asco pela nossa voz, entendem? Quando precisa pedir oração, eles sabem correr para pedir oração. Eu vejo aqui, quando a situação aperta, todo mundo vem pedir oração para mim. Jesus está próximo para voltar, amém. Só de pensar, glória a Deus. Suelen, né? Suelen Cerejo. Glória a Jesus, ela colocou aqui, hoje acordei com a presença tão real que Jesus está tão próximo para voltar. Estou chorando só em pensar, meu Jesus está chegando. É isso mesmo, glória a Deus por isso. Glória a Deus, Deus está se manifestando. Isso, irmãos, é batismo de fogo. É você sentir o calor do Espírito Santo, é você sentir essa vontade de chorar, é você sentir essa presença de Deus dentro da tua vida. Não perca isso por nada, não perca isso por nada, tá? Poucos vão ter. Shalom, Krika, todos vão ter. Aliás, poucos vão ter isso. Cada dia, irmãos, nós estamos vendo mais situações que estão fazendo divisão entre o trigo e o joio. Nós estamos vendo mais situações.
Vamos aquecer o nosso coração com esse livrinho, né? Hoje é o Salmo 118, 27. Um testemunho edificante que vai edificar a tua alma. Diz assim: atai a vítima da festa com cordas e levai até os ângulos do altar. Quer dizer, o cordeiro, né? Está em Salmo 118, 27. Este altar não parece convidativo. Não seria bom pedir para ser atado a ele, para que nunca se pudesse voltar atrás na atitude da consagração? Lembra que a gente fala? Nós temos que sacrificar o nosso Isaac. Lembra? A gente fala que nós temos que sacrificar o nosso Isaac, é isso aqui. Este altar não parece convidativo? Não seria bom pedir para ser atado a ele, para que nunca se pudesse voltar atrás na atitude de consagração? Quer dizer, consagração todos os dias, consagração todas as horas, consagração a abrir a boca. Será que eu devo falar? Não devo falar? Há ocasiões em que a vida é cheia de rosas. E então, vamos à cruz. Mas em outras ocasiões, quando o céu é cinzento, nós nos retraímos dela. Por isso, seria bom estarmos atados a ela, atados à cruz. Vem atar-nos, bendito Espírito, e faz-nos cativos da cruz, e que nunca deixemos. Ata-nos com o cordão vermelho da redenção, e com a corda dourada do amor, e com a corda prateada da esperança da sua vinda, de modo que não nos afastemos dela, nem desejemos outra sorte que de humildes compartilhantes da dor e dos sofrimentos do Senhor. Os ângulos do altar o convidam. Você quer vir? Quer habitar sempre ali? No espírito de conformada humildade e entregar-se totalmente ao Senhor? Conta-se que um certo homem queria entregar-se a Deus no acampamento. Todas as noites, na hora do apelo, ele se consagrava. Mas pouco tempo depois, antes mesmo de sair da reunião, o inimigo vinha a ele e o convencia de que ele não se sentia diferente e que, portanto, não estava consagrado. Várias vezes ele foi vencido pelo adversário. Finalmente, uma noite, foi à reunião trazendo um machado e uma estaca. Depois de se ter apresentado em consagração a Deus, tomou a estaca e a fincou no chão, bem onde tinha estado ajoelhado. Quando se retirava da reunião, o inimigo o assaltou, como de costume, e procurou fazê-lo crer que nada tinha acontecido. Imediatamente, voltando para o lugar onde tinha fincado a estaca, disse: olhe, Satanás, você está vendo essa estaca? Pois isto é o testemunho de que Deus me aceitou. No mesmo instante, o inimigo deixou, e ele não teve mais dúvidas sobre aquele assunto. Amado irmão, se você está sendo tentado e tem dúvidas sobre essa mesma questão, crave uma estaca em algum lugar, e sirva a ela de testemunho na presença de Deus, e mesmo diante do inimigo, de que o assunto está resolvido de uma vez por todas. O que quer dizer isso? O que quer dizer você pregar uma estaca num assunto resolvido? Por exemplo, você tem um pecado. Você está se redimindo desse pecado, você está mudando de vida. Mas Satanás vai na tua orelha e fala assim: que nada, você é um trouxa. Você está achando que Deus vai te receber? Você está pensando no pecado. Você luta, mas você pensa no pecado. E você, meu irmão, se aflige para o Senhor, Bianca, para o Senhor, Marinês. Você se aflige
e você pensa que Deus não está te vendo, Deus não está olhando os momentos que você está passando. Porque, irmãos, é o seguinte, quando você vai deixar de um pecado, você não entra em estado de amnésia, não. Você entra num estado em que você deixa de pecar, mas ele está na tua mente. E você está brigando com ele na tua mente. E aí vem Satanás no teu ouvido e sopra. Que nada, tá vendo? Você deixou de praticar no corpo, mas a tua cabeça está funcionando ao contrário. E você, muitas das vezes, fica desesperado, triste, porque você não consegue vencer a mente. Você não consegue lutar contra a sua mente. Tá difícil. Mas eu vou te dizer uma coisa, essa mensagem é para você. E para mim também. Vamos fincar a estaca. Você prega o teu pecado lá na cruz do Calvário. Vai lá, em espírito. Vai lá, faz essa cena na tua mente. Vai lá e prega essa estaca lá na cruz. Prega o teu pecado lá. Fala, Senhor, eu estou aqui pregando meu pecado na cruz do Calvário. Eu estou deixando aqui o pecado pregado, porque eu sei que eu deixando esse pecado aqui, eu não tenho como pegá-lo de volta. E você deixa lá a estaca do lado da cruz. E quando Satanás vier e falar para você que você não tem jeito, que você é um caso perdido, você olha para a cruz de Cristo e fala, não, Satanás, o meu pecado está pregado lá naquela cruz, onde Cristo derramou o seu sangue para me salvar. E Satanás, ele tem que fugir, porque ele foge da palavra. Satanás tem que fugir. Conta uma história, né? Pelo menos está na biografia dele, de Lutero. Eu sei que muita gente fala de Lutero, né? Falam mal de Lutero e tudo mais, mas será mesmo que... Será mesmo? Foi um homem usado por Deus. E diz que no leito de morte dele, ele estava deitado, já em estado já terminal, e Satanás chegou na porta do quarto dele e desenrolou um pergaminho de pecados dele. Falou, ó, isso aqui é tudo aquilo que você pecou. Tudo que você pecou tá aqui, ó. E ele falou assim, Satanás, os meus pecados estão perdoados na cruz do Calvário, porque Jesus veio desfazer as obras infrutuosas das trevas. E assim Satanás como que pegou fogo e saiu. Está na biografia de Lutero isso. Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Nós estamos num momento em que Satanás está brigando nas nossas mentes. Ele não pode entrar na tua mente. Ele não pode. Por isso, nós não devemos tomar aquela coisinha linda e maravilhosa que estão injetando nas pessoas. Porque aquela coisinha, né, que possivelmente seria para curar, é para tirar a tua mente de Deus, tá? Então, meu irmão, seja fiel ao Senhor. Se você tomou, não tome mais. Se você sente a presença de Deus no teu coração, você ainda não foi contaminado. Então, você clama ao Pai, não tome mais, não avança. Não, o que Satanás faz é o seguinte, ele não pode entrar, ele entra nos sonhos, mas como que esse sonho você fala? Ele fica aqui, ó, no ouvido. Ele fala para você no ouvido e você sonha. Entende como é que é? Ele fala para você no ouvido e você sonha. Por isso nós precisamos todos os dias orar e pedir, Senhor, me protege, me blinda das setas do diabo. Quando? Porque ele tem que ficar ao nosso derredor. Existem duas condições, ao nosso redor, que é aqui em volta, próximo, e ao nosso derredor, que é aqui longe. Entendeu? Derredor, longe. Mais de longe ele lança setas, ele lança as flechas. E o que acontece? Você tem que lutar contra essas flechas. É aonde você vai orar.
Tem muitos homens, muitas mulheres que têm sonhos horríveis pela noite. E tem a tal da paralisia do sono, que é quando Satanás, Shalom, Caroline, é quando Satanás, ele se apodera, ele entra em confronto com o nosso espírito, entendendo? Ele entra em confronto com o nosso espírito. Irmãos, quando nós dormimos, nós entramos no mundo espiritual. Nós entramos no mundo espiritual. E é quando a gente deu uma pausa aqui. Nós temos que estar diante da presença do Pai, noite e dia. Não é só durante o dia, não, é noite também, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Ele age na madrugada. Por que que Deus fala que os que de madrugada me buscam me acharão? Porque é o momento em que é o momento do confronto terrível com o diabo, onde nosso espírito está, como é que diz, o nosso espírito está vulnerável e nós precisamos da proteção do Senhor sobre isso. Irmãos, eu já tive paralisia de sono, coisas assim absurdas. E uma das últimas que eu tive, que agora é muito raro acontecer, mas me apegou na garganta e eu vi a hora que a mão dele catou na minha garganta para me matar. E eu gritei, eu passei do mundo espiritual para o material e minha filha veio e expulsou. Vocês estão entendendo? Satanás, ele tenta, o Senhor permite, porque Deus quer ver o quê? Primeiro que nós temos que ser adestrados para a guerra. Eu tenho que saber como, entendeu? Ela disse que parou, ela conta que pensava que sim, é coisa tenebrosa, é o próprio Satanás se apoderando do nosso espírito, entendeu? Presta atenção. Deus permite por quê? Porque você tem que entender o mundo espiritual. Deus permite por quê? Porque você precisa aprender a lutar no mundo espiritual. Deus permite porque Deus quer ver o que você vai buscar. Lembre-se que Deus não tem ninguém ao lado dele por imposição, mas ele tem por amor. Eu amo Jesus. Eu amo meu Senhor. Então o que eu faço? Quando eu vejo um demônio no meu quarto, como eu já vi vários, que eu tenho essa paralisia do sono, imediatamente, Senhor Jesus, me cobre debaixo do teu sangue, me coloca debaixo do teu sangue, manda teus anjos ao meu redor para me guardar. E quando vê aquilo ali, vai, puf, solta. Entendeu? Exatamente, é clamar pelo sangue de Jesus. Vocês precisam ler as cartas de João. Vocês precisam ler as cartas de João, porque parou quando a filha dela morreu. Uma Ruth, a doença dela era uma coisa do inimigo. Sim, coisa do inimigo. Existia ali uma possessão maligna dentro da doença, entendeu? E atacava ela. É isso, exatamente isso. Irmãos, doença não foi feita por Deus. Doença foi feita pelo diabo. Irmãos, outra coisa que vocês não entendem é que insetos que vivem em fezes, essas coisas não foram feitas por Deus. Foram consequências do pecado. Barata foi consequência do pecado. A gente tem que começar a entender. Tem que começar a entender as coisas. Entenderam? A maioria das doenças que eu acompanhava aqui no Instagram, que tem diferença de Deus falar conosco em sonhos, autossugestões, procede? Não. Deus fala conosco no sonho, Deus fala conosco no ouvido, Deus fala conosco através de um irmão. Quantas vezes? Não tem diferença nenhuma, não. É tudo igual. Deus fala conforme Ele quer, na hora que Ele quer. Presta atenção. Deus fala conosco na hora que Ele quer e como Ele quer. Ele tem suas maneiras de conversar conosco. Eu tenho várias maneiras. Às vezes eu estou conversando com vocês aqui. E um comentário de uma irmã é a resposta que eu estava buscando de Deus. Você acredita nisso? Às vezes eu estou aqui trabalhando e eu estou conversando com o Pai, de repente eu escuto no meu ouvido, assim. Entendeu?
Aqui a Claucante está falando, sempre oro à noite pelos meus filhos e lar. E uma noite, semana passada, fiz imposição de mãos, tinha todo espírito imundo de doença e cochilei. Fiquei presa num pesadelo lutando contra um espírito. É exatamente. Entendeu? Exatamente isso. Então, irmãos, Deus tem suas formas de falar. Deus fala através de um irmão na palavra. Deus fala através de falar aqui no ouvido mesmo. E Deus fala através dos nossos pensamentos, no nosso coração. Você precisa ouvir, saber o que Deus está dizendo para você. Você precisa saber a voz dele. É exatamente, período dentro do meu lar eu repreendi expulsando. Irmãos, eu aconselho vocês a ungirem as suas casas. Tá? Unja as suas casas, unja a sua cama, unja o seu travesseiro. Nós estamos num momento em que Satanás é vindo até vós com grande fúria, porque ele tem pouco tempo, muito pouco tempo. Entenderam? Aí você vai falar assim, Ruth, mas isso não é simpatia? Não, não é simpatia. Lá em Tiago diz que é para ungir o doente. A nossa casa pertence a nós. Irmã Ruth, eu queria saber ouvir. Adriana, você sabe ouvir. Eu já te perguntei, o que você tem no teu coração? Você falou, eu busco a Deus, eu tenho sede de Deus. Isso já é uma coisa que você está ouvindo, minha irmã. Você só precisa orar. Você precisa ter experiências com Deus. Nós precisamos, irmãos, buscar ter experiências com o Espírito Santo. Como que é essa experiência? Às vezes você chora. Você sabia que às vezes o choro que vem da alma é o choro que vai te libertar? Irmã, eu unjo as portas de entrada, as portas dos quartos, cama, travesseiro. Exatamente, continua ungindo. Cada tempo você faz isso. Irmãos, eu nunca me esqueço um dia. Eu sempre conto meus testemunhos, né? Eu não sei se tem gente que não gosta, mas tudo bem. Eu tenho que falar aquilo que eu vivo. Em um momento necessário. A Chayane, amém. Eu passei muitos anos sem acreditar em Deus. Em um momento necessário da minha vida, ele usou uma mulher para falar comigo de um jeito tão lindo. Eu detestava ouvir tudo que fosse remetido. Amém, minha irmã, amém. Eu nunca sempre penso de Deus, mas ali foi um momento que lembro até hoje. Ela já falando e ia ficando rouca. Meus irmãos, é isso aí. Nós temos que buscar o poder de Deus. Exatamente. Irmãos, há um tempo atrás, aliás, há quase 10 anos atrás, o Senhor falou comigo. O Senhor já tinha mandado que eu saísse da última igreja que eu participei. E aí, passou-se os dias. O Senhor falou comigo assim, você precisa ungir a casa toda, e os muros também, e unge os animais. E eu escutei que era para ir até a hora certa que ele ia me dar para eu ungir. E eu passei a semana orando, entendeu? Eu passei a semana orando para o Senhor me mostrar a hora certa de ungir. E eu ali coloquei o óleo dentro de um copinho, né? O óleo que dava para ungir a casa toda e os animais e lá fora. Aí, meus irmãos, e eu fiquei a semana inteira orando. E quando foi no domingo, era 6 da tarde, o Senhor falou comigo, é agora a hora de ungir. E eu comecei a ungir. Ungi todas as paredes da minha casa, ungi tudo que vocês puderem imaginar, ungi todos os animais que eu tinha, tudo. Fui lá para fora, fiz a unção do muro todo e clamando ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Shalom, Aline. E eu fui ungindo. E eu descansei, né? Esperei. Quando foi na quinta-feira, chegou a nora da pastora da igreja que eu frequentava aqui na minha casa. E essa mulher chegou com acusações terríveis em cima da minha vida. Acusações terríveis. Mas Deus é tão maravilhoso. Eu passei óleo em tudo, em todas as... Não é você passar em tudo, você passa numa linha, né? Numa linha condutora. Aí...
E ela veio me acusando e eu falei para ela assim, no final de tudo, eu falei, olha, agora eu tô entendendo por que que Deus te trouxe aqui. O porquê que Deus mandou eu ungir minha casa, eu falei para ela. Falei, porque o Espírito que está em você não é o que habita em mim. Mas foi muito bom você ter vindo aqui. Muito bom. Porque agora eu já sei o que fazer. Ela falou, o que que você vai fazer, Rutinha? Eu falei, você não precisa saber, mas agora eu já tomei a decisão exata do que eu tenho que fazer. Que era ter saído, porque eles que me queriam na igreja por causa de coral, irmãos. O coral é um negócio que chama muita atenção de pastores, entendeu? Então, quando eles veem um regente de coral, eles ficam loucos. Eles enlouquecem. Enlouquecem porque o coral agrega pessoas. O coral faz pessoas ficarem na igreja. Então, a minha situação aqui na cidade, eu precisei parar até de cantar. Por quê? Porque as igrejas me buscavam. Não era uma e nem duas, eram várias que me queriam por causa de coral. Entendendo? E eu saí de tudo, até de cantar. Tenho cantado aqui com vocês. E aí eu falei para ela, falei, Deus mandou você aqui para eu fincar os meus pés na minha decisão. E qual é a decisão que você vai tomar? O que você vai fazer? Eu falei assim, não te interessa. Eu só quero que você saia da minha casa agora. Em nome de Jesus, sai daqui. E engraçado, irmãos, que antes dela chegar, eu comecei a passar mal na mesa aqui, sentada, trabalhando. A moça que trabalhava comigo falou assim, Ruth, você tá branca, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei. De repente, o carro dela parou aqui na frente. Entendeu? E ali, irmãos, eu pude ver o porquê Deus tinha mandado eu ungir a casa. Porque vinha, através dela, com ela, vinham demônios junto com ela. Vinham demônios junto com ela. Sabe por quê? Porque eu toquei na ferida da família. Porque eu falei que a família era uma família complicada e ela não podia ser pastora. Não tinha condições. Primeiro que pastor não existe na Bíblia. Mas não tinha. Então, como eu acusei o pecado, como eu fui para cima do pecado, o Satanás mandou o seu agente aqui. Mas Deus foi tão maravilhoso, que mandou que eu ungisse a minha casa. E aqui na unção da minha casa, o demônio não pôde prevalecer e eu tive autoridade do Espírito Santo para expulsar e para saber que não era mais para eu voltar para o sistema religioso. Entenderam? Não era mais para eu voltar para o sistema religioso. E é isso, irmãos. Nós temos que ter autoridade do Espírito Santo. Busquem de Deus, batismo com fogo. E Ruth, o que é batismo com fogo? É batismo com o Espírito Santo. Como que eu vou sentir isso? Tem várias formas, mas uma delas, a que mais acontece, é quando você sente o trabalhar, um fogo dentro de você e você não para de chorar. Sabe por quê? Porque aquele choro está tirando de você todos os enganos que tinham lá dentro. Aquele choro que você tem que vem da alma está tirando de você tudo aquilo que não presta, que está entranhado lá dentro. E você passa a ter uma vida diferente. Mas você tem que permanecer na vida diferente. Você tem que permanecer na consagração. Finca a estaca lá na cruz. Finca a estaca na cruz. E quando Satanás vier, você fala, tá lá, ó. Eu preguei o meu pecado na cruz do Calvário. E eu não vou tirar de lá e eu não vou pecar de novo. Mas, meu irmão, você tem que ser firme. Não seja vacilante. Não seja um homem que é levado pelas ondas do mar ou pelas nuvens do céu. Você não pode ser como nuvens levado pelo vento, não. Entendeu? Exatamente. Sem vida com Deus não tem unção que faça efeito, não tem. Deus até toca, como tocou na minha sobrinha essa semana. Eu falei para ela, Corina, o Senhor está te chamando para ser íntima dele, para você ter intimidade com o Pai. Não deixa essa oportunidade sair, não deixa. Mas eu não sei como é que estão as coisas, né? A gente não sabe, mas eu creio no poder de Deus porque eu tenho orado.
Eu tenho orado desde que minha mãe morreu, são quase 20 anos orando pela minha família da minha mãe, pelos meus irmãos, meus sobrinhos. 20 anos entregando aos pés do Senhor. Então, meus irmãos, eu digo para você, não desista. Vai firme. Vai firme ao porto seguro, porque em breve nossos barquinhos vão estar lá, atracando no cais, e nós vamos encontrar os nossos irmãos que também chegaram lá, tá? Não se esqueça disso. Você tá num barquinho, eu tô no outro. Todos nós remando para chegar lá. Você precisa chegar lá. Você precisa estar aos pés do Pai. Não despreze essa rica oportunidade que você tem. Não despreze essa oportunidade que você está tendo de se chegar ao Mestre, ao Salvador. Presta atenção, meu irmão. Essa oportunidade já está terminando. Ela está acabando. E você é ainda um bem-aventurado de poder fazer parte do corpo de Cristo. Mas não despreza aquilo que Deus está te dando. Não despreza. Faça a vontade do Senhor, ainda que a situação diga não. Faça a vontade do Senhor, ainda que a perseguição venha para cima de você. Faça a vontade do Senhor, ainda que não haja mais vacas no curral. Faça a vontade do Senhor, ainda que a tua despensa esteja vazia. Faça a vontade do Senhor. Porque o Senhor vai abrir a mão forte para a tua vida. Irmã Ruth, estou com sua live alta aqui em Manaus, como se nada estivesse acontecendo, colocando para minha irmã ouvir, e ela... glória a Deus. Estão aí, gente? Pausou aqui de novo. Irmãos, presta bastante atenção. Busquem ao Senhor enquanto é tempo. Invoca enquanto Ele está perto. Presta atenção nisso. Busca ao Pai enquanto é dia. Porque à noite, meu irmão, aliás, o dia já está terminando. Nós estamos já no ocaso do sol. Nós já estamos no ocaso do sol. Busque ao Senhor. Deixa aquilo que não é de Deus. Deixa as coisas erradas. Vem para a graça de Jesus, Ele está voltando. Jesus está voltando e não vai demorar. Não vai demorar. Jesus se aproxima muito rapidamente. Coloca a tua vida diante dele. Chora aos pés da cruz. Porque aos pés da cruz tem salvação. Chora aos pés da cruz, porque aos pés da cruz tem redenção. Chora aos pés da cruz, porque aos pés da cruz você é guardado das ondas e das setas de Satanás. Irmãos, quando eu estava naquele período terrível, que eu sentia o diabo um no ombro e o outro no outro, e eu andava na rua e eles me apertavam, e eu sentia o meu externo aqui vindo para frente, parecia que o meu externo fazia isso, e eu gritava na rua e eu falava: Jesus, filho de Davi, me põe atrás da tua cruz, porque atrás da tua cruz Satanás não pode me ver. Põe a minha família, põe as minhas filhas atrás da cruz de Cristo, porque atrás da cruz de Cristo eu estarei guardada. E Satanás não pode me tocar, não há trabalho, não há nada que venha para acabar com a minha vida. E eu aprendi, irmãos, todo dia me colocar atrás da cruz de Jesus. Faça isso. Se coloque atrás da cruz de Jesus. Se coloque atrás da cruz de Jesus. Porque atrás da cruz de Jesus, Satanás não te vê. Naquela cruz ele não pode chegar. Onde tem o sangue do Redentor, ele não chega. Sabe por quê? Porque o sangue do Redentor nos comprou com um preço impagável.
Ele veio ao mundo para te salvar e para me salvar. Ele veio no mundo para nos redimir. E é tempo, meu irmão, de você buscar o Senhor. Busca o Senhor enquanto pode achar. Invoca enquanto está perto. Entendendo? É isso aí, meus irmãos. Caroline Porto, eu sonhei com você essa noite, minha irmã. E eu não te conheço pessoalmente, mas eu te via, você e a Valentina, e a gente conversava muito, 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 muito. E conversava as coisas do céu. Foi muito interessante o sonho. Que se suicidam sentem isso que aconteceu com a senhora e não sabem como lutar. Exatamente. Não sabem, elas deixam que Satanás venha fazer ninho na cabeça. Sabe quando Jesus disse que nós podemos deixar que ele voe, o pássaro voe sobre a cabeça, mas não fazer ninho. Não fazer ninho. Entendeu? Não fazer ninho. Então, meus irmãos, como é que eu não deixo fazer ninho? Eu corro para a cruz de Cristo. Jesus, me acolhe atrás da tua cruz, me protege atrás da tua cruz, porque atrás da tua cruz Satanás não pode chegar em mim. Cobre a minha cabeça com o teu sangue, porque aonde tem o sangue de Jesus na mente, Satanás não pode chegar. Não pode. Ele não pode entrar na mente de uma pessoa que clama a Deus. As pessoas que se suicidam, elas esqueceram de Deus. Elas não creem no poder de Deus. Por isso acontece o suicídio. Entendeu? Por isso acontece o suicídio, porque elas esqueceram do poder de Deus. As pessoas que se assassinam, porque o suicídio é um assassinar a si próprio. Lembre-se, o assassino não entra no reino de Deus. O assassino que não confessou seu pecado, a não ser aquele que confessa. Mas como a pessoa que se suicida, ela não tem tempo para confessar pecado, não dá tempo, ela não vai entrar no reino dos céus. Tem muito pastor dizendo aí que suicida vai entrar no reino dos céus, sim. Sinto em dizer, isso é mentira. Isso é mentira de Satanás. Quando for irmã Ruth, vou ler do Salmo 23. Que gracinha, Valentina, vou te esperar. Vou te esperar. Irmãos, o tempo está chegando. O tempo está chegando, está muito próximo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo porque Tu és maravilhoso, te agradecendo, Senhor, porque na Tua palavra nós encontramos a força para caminhar, te agradecendo, Pai, porque através da cruz de Jesus nós somos guardados, porque naquela cruz Ele verteu o sangue para nos salvar. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre o teu povo, vem sobre nós, Pai, que estamos lutando para receber a vida eterna. Vem sobre nós, Senhor, que estamos lutando para herdar o reino dos céus. Vem sobre nós, Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós. Nos ajuda, Senhor, nos livra do mal. Nos dá, Senhor, a capacidade de estarmos diante da Tua presença em novidade de vida, de estarmos diante da Tua presença, Senhor, buscando a Tua face, de estarmos diante da Tua presença, Senhor, sendo blindados pelo Teu poder. Guarda os meus irmãos, blinda a mente, blinda o coração. Senhor, eu te peço pela Caroline Kozen, em nome de Jesus, Pai, afasta qualquer espírito de suicídio da família dela, em nome de Jesus. Porque a gente sabe que quando há um evento desse numa família, o espírito dali, o espírito vai perseguir a família toda. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, ensina a tua filha a repreender nos filhos dela, na família dela, na casa dela, todo o espírito de suicídio em nome de Jesus. Senhor, dá inteligência para os teus filhos entenderem o que é o mundo espiritual. Dá inteligência para os teus filhos entenderem o que são maldições hereditárias.
Dá inteligência para os teus filhos pedirem perdão do pecado das suas famílias. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Afasta da vida da Caroline Kozen qualquer tipo de espírito maligno, da família dela, dos filhos, do marido. Afasta pelo sangue do Cordeiro, eu te peço em nome de Jesus. Tu sabes, Senhor, que isso não é fácil, mas tem que lutar. Tem que lutar. Senhor, eu te peço pela tua infinita misericórdia, Pai. Livra-nos, guarda-nos, dá poder nas nossas vozes, dá poder no timbre da voz, dá poder para o teu povo, ensina o teu povo a ter poder na voz, Pai. Que as pessoas possam entender que o timbre da nossa voz é mudado pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos poder de mandar Satanás embora das nossas casas, das nossas vidas, para que nós possamos impor a mão sobre os nossos filhos e expulsar. Aquela irmã que hoje pediu do filhinho dela de 4 anos, autista. Pai, eu te peço em nome de Jesus, da autoridade do Espírito Santo naquela mulher, para afastar aquele espírito de opressor que está na vida daquela criança. E eu te peço pelos meus irmãos que estão aqui, que têm filhos, e muitas das vezes os filhos são oprimidos por Satanás, para haver uma desgraça dentro da casa, para a mãe perder a paciência com o seu próprio filho. Eu te peço que as mães possam entender isso e possam, quando vê a situação chegando nesse ponto, possam agir certo, agir de acordo com a tua palavra, que é em oração. É repreendendo o espírito mal de dentro das suas casas. É pondo a mão em cima da cabeça do seu filho e repreender o espírito das trevas que está ali. Pai, eu coloco a vida dos teus filhos aqui. 34 pessoas aqui. E mais outras que vão entrar. Eu te peço em nome de Jesus. Ensina o teu povo a ter autoridade do Espírito Santo. Mas eles precisam ter vida para isso. Precisa ter vida no altar. Nós precisamos buscar ter vida no altar, Pai. E isso não é fácil. Mas só na tentativa o Senhor já nos abençoa. E eu te peço, vem sobre meus irmãos, minhas irmãs que aqui estão e que vão ainda ouvir essa live. Coloca nele espírito de temor e tremor diante da tua presença. Faz eles renunciarem às vestimentas da carne. Começa por aí a nossa santificação. Faz, Senhor, eles renunciarem às vestimentas da carne. Vestimentas que fazem outros pecarem. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Ensina o teu povo a se vestir de acordo com a tua palavra. Ensina o teu povo a andar decentemente. Porque começa daí. Começa daí. Irmãos, eu não gosto de falar isso, mas o Senhor está mandando dizer na oração. A nossa santificação começa da tua obediência na tua aparência. Cuidado com a tua aparência. Cuidado para você não estar fazendo homens e mulheres pecarem por causa da tua vestimenta. Tenha uma vestimenta sóbria. Tenha uma vestimenta que agrada ao Pai. Tenha uma vestimenta que não chama a atenção de ninguém. Você não precisa andar horrorosa e nem horroroso, mas você precisa andar sem mostrar as tuas formas. Você precisa andar sem mostrar o teu violão do teu corpo, sem mostrar as suas partes protuberantes do teu corpo. Está entendendo o que eu estou dizendo, né? Ande decentemente, ponha a sua calça larga, uma bata. Olha, irmãos, eu estou falando isso porque o Senhor está mandando dizer. Vocês sabem que eu não gosto de mexer nessa parte, eu não gosto. Não gosto, mas o Senhor está mandando, porque para os dias que estão se chegando, nós vamos precisar ter a nossa vida santa de fora para dentro e de dentro para fora. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, faz o teu povo observar isso. Faz o teu povo, Senhor, ter noção daquilo que precisa ser, Pai.
Em nome de Jesus, porque os dias são maus. Os dias são maus e nós estamos entrando num momento em que ou nós consertamos a nossa vida de dentro para fora e de fora para dentro, ou nós vamos perder o bonde, nós vamos perder o trem. Nós vamos perder o trem. Presta atenção, meus irmãos. É momento de você entrar em comunhão com o Pai. É momento de você buscar a face do Senhor. É momento de você se ajoelhar e derramar as tuas lágrimas diante da presença do Senhor. É momento, meu irmão, de você buscar a Deus. Pai, dá-nos condições, sabedoria para estarmos diante do mundo e daquilo que está chegando. Dá-nos a força para que nós sejamos selados pelo Espírito Santo. Porque eu creio, Senhor, que o momento do selamento já está aí, já está chegando. Ele não vai demorar. As últimas almas que tem para se salvar, elas já estão se chegando. Elas estão vindo aí. E o selamento vai ser feito. Não sabemos o momento, mas sabemos que o povo teu está sendo preparado para essa hora. Pai, dá-nos um dia em paz na tua presença, que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Que os teus filhos, Senhor, possam orar a ti sem imposição. Sem imposição, mas possam orar a ti de coração. Possam buscar a tua face com o peito aberto. Possam deixar o Espírito Santo fazer morada. Nós precisamos fazer morada. Que o Espírito Santo faça morada em nós. Nós precisamos, você precisa abrir o teu coração e deixar Cristo morar aí. Deixar o Espírito Santo falar com você. Abre o teu coração. Abre as portas do teu coração e deixa Cristo entrar. Abre as portas do teu coração. Abre, meu irmão. Deixa o Espírito Santo fazer morada dentro de você. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Pai, porque tu és santo e misericordioso. Guarda-nos debaixo da tua mão potente. Dá-nos um dia de paz. Eu te peço aqui, Senhor, pela minha gatinha, que ela já está perdendo todos os movimentos, Pai. Leva ela em paz, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, leva essa gatinha em paz. O Senhor sabe o quanto ela deu de alegria nessa casa. O Senhor sabe, Senhor, o quanto ela foi uma gatinha companheira. E eu te peço nesse momento, Senhor, é duro ver a situação que ela está ficando. E eu te peço em nome de Jesus, fecha os olhinhos dela em paz, Senhor. Pela tua misericórdia eu te peço. Senhor, te agradeço pela vida de todos, te agradeço por esse momento, te agradeço, Senhor, por ainda estar nessa plataforma. Porque hoje era para ter saído totalmente. Hoje era para ter saído totalmente. Mas o Senhor deu mais um pouquinho de tempo. E nós estamos aqui te louvando e bendizendo o teu nome. Guarda-nos pela tua infinita bondade. No nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, que vive e reina para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na paz do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Um dia de paz, um dia de procura de santidade. Busque ao Espírito Santo. Peça para o Senhor te dar. Presta atenção. Experiências com Ele. Você precisa ter experiências com Deus. Você precisa sentir o calor do Espírito Santo. Tá? Me pede lá no direct, tá? Vaso de honra do Criador. Pede lá no direct que eu te mando. Tá, eu vou fazer uma live à tarde, eu marco lá no grupo, tá bom? Eu marco lá no grupo o horário da live, lá pelo meio da tarde, lá pelas 3 horas eu faço uma live de novo, tá bom? Então, tá. Que Deus abençoe a todos, fiquem na graça do Pai, irmãos. Um dia maravilhoso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Caroline Kozen, fica firme com Jesus, minha irmã. Unja tua casa, unja teus filhos. Expulsa todo o mal da tua vida. Entenderam?
Fique na graça de Jesus. Um dia, até às 3 horas, um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém, amém.